Ramadão, eu tenho 25 anos, eu nasci em Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. I lived in Brazil. First time I get out from Brazil, I was with 7 years old. After that, I came back. I went to Palestine, and I came back after years to Brazil. And during my life, I was a goalkeeper, like I said, and I was in Qatar, the last country that I played. Estava a Qatar e eu joguei com 3 equipas lá. Tenho um partido solo num time que chama Árabe. E depois voltei pela Palestina e não deu certo comigo para continuar com o goleiro. E depois decidi para trabalhar como tradutor. E graças a Deus estou aqui agora na Arábia Saudita. والحمد لله شغلي زين وكثير مبسوط وإن شاء الله بتابع هيك وبتابع على هالموال وإن شاء الله بتشوفوني أكثر وأكثر مع فرق أفضل وبحبكم كثير. Eu, como tradutor, não. Eu tenho que ir no horário que o treinador vai. Então, a gente vai 1h30 sempre. 1h30. Antes do jogador, tipo, a tendência vai ser 6. O treino começa às 7. Os jogadores vêm 1 hora só antes do treino, 1h30. A gente não, 2 horas. Tem que estar lá. Pode ser que o treinador precise de uma coisa, precisa preparar, o preparador físico precisa, tipo, alguns materiais para preparar o campo. Eu tenho que estar lá 2 horas antes e 2 horas no treino, tá aí. Esse aí é o meu trabalho. Agora, durante o dia, faço outras coisas. Mas tem ligações, alguns tem documentos para traduzir, tem umas letras, alguém quer viajar, algum jogador que tem um problema, tem que fazer uma coisa fora, exemplo, uma coisa com a família dele, entendeu? O dia, às vezes, é cheio. É difícil achar um dia, assim, tranquilo. Exemplo, na hora do treino, o treinador passa para mim o programa, como é que vai ser o treino, e eu traduzo para os jogadores. Agora, dependente, tem jogadores árabes, que eu falo língua árabe, tem, às vezes, os espanhóis, o português, os brasileiros e ingleses. Na verdade, a maioria dos clubes aqui na Arábia Saudita tem 2 tradutores. E, às vezes, tem 3. Mas aqui, para que eu estou, só 1. Eu. E, para mim, é muito difícil. Muito difícil. Faz, tipo, 2 dias que eu não estou dormindo. Por quê? A parte médica, tinha alguns jogadores que estavam machucados. E agora a gente vai viajar e eles precisam de alguém que entrar em contato com os doutores. E essa é a primeira coisa. Agora tem jogadores que estão viajando. E eu preciso entrar em contato com eles porque, sabe, tem alguns documentos em árabe. E eu tinha que estar em contato com eles. E, sabe, horário diferente, 7 horas, o Brasil, o Uruguai, a mesma coisa. E, às vezes, no treino, eu falo que eu tenho que cortar. O que eu tenho que fazer? Às vezes eu não consigo. Eu vai para lá, vai para cá, um diretor me chama aqui. Às vezes, no treino, o presidente me liga que eu quero... Eu passo essa mensagem para o treinador. Às vezes é muito chato. Às vezes tu não vem aqui para dormir na cama. Às vezes a sua cabeça, sabe... Tá, muitas coisas ainda para terminar, muitas informações, muitas coisas para fazer durante o dia. O tradutor não tem tempo para descansar. Se eles te ligam 3 horas de madrugada, 4 horas de madrugada, você tem que entender, porque é o único que consegue resolver os problemas dos outros. Então não é fácil. Antigamente eu era goleiro e aconteceu algumas coisas comigo e eu tinha que deixar de jogar. E apareceu uma oportunidade, a primeira oportunidade. Meu pai era tradutor, ele trabalhou muitos anos aqui na Arábia Saudita e trabalhou no Catar. E uma vez, quando eu parei de jogar, era o mesmo mês que eu parei de jogar, e eu defini. Ele recebeu uma ligação do treinador, o Luciano Moraes, que estava com ele 10 anos atrás. Eu fui o primeiro trabalho com meu pai, fui com esse Luciano. E depois ele me ligou para o meu pai, tinha um amigo, porque foi no mesmo clube que ele tinha 10 anos atrás. E ele falou para o meu pai se você conhece alguém. Aí ele falou, o que tu acha do Ramadão? É jovem, fala bem, e fala inglês e tudo, tal, e vai te ajudar. E foi isso, como eu te disse, fui na informação e comecei lá, trabalhei metade de uma temporada. E depois lá não parei.
Comecei a trabalhar como tradutor 4 anos atrás. E agora, graças a Deus, estou aqui. Comecei no time de informação e agora estou na Super League, graças a Deus. Cada ano que eu saio, eu recebo muitas propostas, que meu trabalho é muito bom aqui na Arábia Saudita, um dos melhores tradutores, graças a Deus. E isso aí que me deixa feliz. Eu estou aprendendo cada dia. Cada cara aprende. A gente não para de aprender, né, meu amigo? Grande Ramundão brasileiro. O pessoal da página pediu para se eu podia participar do seu episódio aí, de bate pronto. Ramundão é um cara sensacional, um cara parceiro, gente boa. A gente passa por vários lugares, né? Graças a Deus o futebol propicia que a gente conheça várias pessoas e as amizades vão ficando. E o Ramundão é o tipo de cara que a gente vai estar semeando sempre a nossa amizade, porque um cara que sempre disposto a ajudar, auxiliar, um ser humano ímpar, de coração gigante. E um detalhe, hein? A gente estava contratando o pai dele, aí o pai dele deu a deixa. Mas o meu filho também está fazendo um trabalho de tradutor, de intérprete, né? Aí manda o currículo, aí apareceu o Ramundão na vida. Show de bola. Todo sucesso para você, Ramundão. Um grande abraço e em breve estaremos juntos, hein? Dependente os jogadores, quantos estrangeiros tem naquele time. Exemplo, o nosso equipe, eu te falei, preciso 4 línguas. Para mim, eu preciso mais de um. Tipo, um que ajuda a administração, os diretores, entendeu? A parte lá do clube, e um só para trabalhar dentro do campo. Mas eu estou fazendo as duas juntas, então é difícil. É difícil, mas também isso aí me dá experiência. Na verdade, eu falo 4. Eu falo espanhol, português, que é a minha língua de mãe, e árabe e inglês. Agora, eu tenho outras línguas, mas eu não trabalho. Eu só fiz cursos para mim, assim, para o futuro. Mas ainda não consigo trabalhar com elas. E uma delas é francês, mas ainda não estou muito bem. Eu aprendia, e eu falava, e eu gostava sempre de ter outras línguas. Mas a hora que eu vi que isso aí vai ser o meu trabalho, e eu tinha que ser os melhores. Eu entrei no mercado, ninguém me conhecia, e eu falei, se eu vou ficar, tipo, eu conhecia muitos tradutores antes, e eu falei, eu poderia ser no lugar dele, mas poderia não é uma palavra que funciona nesse mundo. Tem que trabalhar, né, e tem que fazer o seu melhor. E assim, como é que eu vou te dizer? Eu comecei pouco devagar. E como eu te disse, ainda tem que aprender, porque, exemplo, antigamente, 5 anos atrás, os treinadores franceses vieram para cá e não tinha muitas pessoas que falam francês. Só as pessoas da Tunísia ou Marrocos, assim, que eles falam francês. Mas agora não, eles falam inglês, não tem problema. Tipo, o jogador alemão, ele vem aqui. Você não precisa falar a língua dele. Agora, geralmente, todos falam inglês. Isso que deixa o trabalho mais fácil. É muita responsabilidade o trabalho do tradutor, porque o tradutor não é só tradutor que tem que passar igual o papagaio. Tudo que falar o treinador fala, ou outra pessoa fala, que tem que falar igual o papagaio, repetir tudo. Não. Na verdade, isso aí vem com a experiência. E como é que você vai falar? Porque quando o treinador fala, ele não gosta dos tradutores que falam bastante, entendeu? Tipo, se o treinador falou 1 minuto, você tem que falar 30 segundos. Você tem que achar um jeito, escolher as palavras certas para os jogadores, para passar a informação para os jogadores o mais rápido possível. Você não precisa traduzir exatamente tudo que o treinador está falando, porque assim vai demorar bastante. Você tem que passar a informação para o jogador entender. E assim, quando o treinador está falando, a minha cabeça já está trabalhando, traduzindo outras línguas, e como é que eu vou passar para os jogadores? E por isso eu já falo a parte árabe, que é mais difícil, rápido, parte de português, às vezes, e às vezes tem alguns brasileiros que percebem um pouquinho de inglês, mas só para confirmar com eles. Não é que eu não passo exatamente o que o treinador fala. Eu falo tudo que ele falou, mas, como te disse, eu escolho as palavras certas, eu tento não falar longe, porque se você fosse jogador, você vai perceber
os jogadores não gostam, a gente não gosta para quem fala bastante. E às vezes o treinador fala muito, e às vezes ele esquece que tem tradutor que tem que traduzir. Por isso tem que passar a informação o mais rápido possível para os jogadores. Mas não, na entrevista, conferência de imprensa. É muito mais difícil. Tipo, dentro do campo é normal, não tem pressão, não tem nada. Mas na conferência é diferente. Você tem que traduzir exatamente o que o treinador falou. Se ele falou 1 minuto, você tem que falar também 1 minuto. Às vezes ele fala, ele esquece, mas está tudo gravo, graças a Deus. Mas durante o treino é diferente. Quando eu estou traduzindo só para uma pessoa, aí eu falo exatamente. Mas quando eu quero traduzir mais de uma língua, aí não. Eu corto, mas aquilo que o treinador quer, eu passo para os jogadores. Mas nunca aconteceu tipo uma confusão. Tem que ser assim. Esse vem de trabalho e experiência. Não é fácil também. Porque também pessoas que percebem. Para quem confia no trabalho, para quem me conhece, ele sabe o que eu estou falando. Antigamente, no começo, eu era assim. Eu falava tudo que o treinador falava e às vezes demorava mais, porque a língua árabe é diferente. A gente, em português, em inglês, a gente consegue falar o que a gente quer rápido. Mas a língua árabe é diferente. Para você explicar, para eu te passar a ideia que o treinador queria, o que ele queria dizer, em árabe às vezes demora. Então, se você não vai escolher uma maneira ou saber uma maneira para passar a informação rápido, a entrevista vai ser tipo chata um pouco. Eu tinha alguns vídeos que as pessoas aqui do clube filmavam quando eu traduzia as 4 línguas juntas. Às vezes, tipo, antes do jogo. Graças a Deus, eu não... Tipo, a minha mãe fala 6 línguas também. Então, tipo, eu venho de uma família que somos bons nessas coisas. Mas, graças a Deus, eu sei que é difícil. Muitas pessoas falam para mim, Ramudão, parabéns pelo seu trabalho. Você consegue, tipo, traduzir rápido, sem parar. E como é que eu não sei? E assim, praticamente, né? Pratiquei um pouco, mas é assim, como é que eu vou dizer? No meu DNA, entendeu? A primeira língua que vem é português. É português. Principalmente agora, porque eu estou falando primeiro com os brasileiros, aí eu traduzo para português. Às vezes, porque, olha, o meu trabalho é no mundo do futebol. E uma vez eu tentei traduzir francês, e como eu te disse, eu nunca falei que eu falo 10% de francês. Se eu não falo 100% a palavra, se eu não tenho a força para trabalhar, a qualidade para trabalhar, eu não falo. E no meu currículo não tem nada. Meu currículo só é português, inglês, árabe e, bem, não é fluente, bem, em espanhol. Mas agora, como quando eu estou traduzindo espanhol aqui, o meu espanhol é bom, mas não é perfeito. Mas no nosso trabalho, sabe, a língua de futebol como a gente fala, vida normal, isso sim, mas nunca aconteceu, juro que eu me lembro, nunca aconteceu tipo uma situação, até se fosse na entrevista ao vivo, que eu tinha dificuldade. O que me deixa às vezes nervoso se o treinador está nervoso na entrevista. Isso não é só para mim, é sempre. Se o treinador está nervoso e, sabe, está brigando, aí o cara fica nervoso um pouco com ele. E você, naquele momento, você tem que saber exatamente como é que tem que traduzir. Porque as palavras vão escapar da cabeça, vão voar. Esse momento aconteceu uma vez comigo, era ao vivo. A gente tinha perdido um jogo por causa do árbitro. E ele começou a falar muito mal, muito mal. Até eu estava um pouquinho nervoso e eu não estava bem. E eu não estava concentrado. E no final, o treinador falou quase 40 segundos, e no final, o cara falou para mim para traduzir. Eu estava, tipo... Tinha esquecido tudo. Esse lance, sim, eu me lembro bem que aconteceu no time do Al-Hazm, no ano que ele caiu. E nunca vou esquecer. Nada, assim, o cara olhou para mim para traduzir e eu só estou olhando para ele. Foi difícil. Mas só, não é muitas. O cara aprende do erro.
Agora pegar um exemplo, não sei se você chegou a ver, o Allan Kardec lá na China, teve um lance dele que ele falou um palavrão em português e aí o tradutor tem que traduzir depois, né? Queria saber se você já passou por alguma situação dessa e como é que você traduz isso? E a minha vontade de dizer, pega esse bolso e enfia... Porque nós não precisamos de dinheiro para ganhar o jogo. Traduz! Enfia o dinheiro! Na verdade, eu não vou dizer todos os treinamentos, às vezes acontece isso. Agora, se fosse na conferência de imprensa, é diferente. Porque lá está gravado, está ao vivo. E eu sempre falo com meus treinadores de calmar um pouco. Tipo, às vezes, quando o cara chama ele está bravo. Por exemplo, eu não deixei ele ir, porque eu sei que não vai dar certo. E sabe que também muitas pessoas vão ver a entrevista. Então, você tem que traduzir. Alguns tradutores aqui, acontecia muito com eles essa situação, e eles traduziram errado. Mas você também, às vezes, tem que olhar, o treinador está xingando, a cara dele, a atitude dele, entendeu? E o tradutor está traduzindo muito calmo. Então, o cara está ele sabe que o tradutor tá traduzindo errado. E aconteceu mesmo, e o cara falou para ele, você está traduzindo certo? Imagina se aconteceu comigo isso. Então, não, eu falo o que o treinador quer exatamente. Se, por exemplo, ele vai falar uma coisa contra algumas pessoas aqui, aí sim, é diferente. Mas se ele vai falar dos árbitros, exemplo, alguns problemas normais. Agora, durante o treino, não. Durante o treino, acontece às vezes algumas coisas que eu passo até aquele dia. Um diretor vem aqui 2 dias atrás, eu me agradeceu, falou: Ramudão, muito obrigado pela sua tradução, bem assim, depois da jantar. Eu percebi que o treinador estava muito bravo, mas se você traduziu exatamente o que ele queria, as palavras que ele usou, palavras grossas, os jogadores poderiam não treinar bem. Acabava o treino, eles chateados, alguém brigava com o treinador, mas eu conseguia traduzir e fazer como é que é, a atitude do treinador estava bravo, e eu fiz a minha atitude era igual a ele, mas eu usava palavras mais calmas e fiz de uma maneira que os jogadores vão perceber ela e vão receber ela de boa, de carinho. Não estou te xingando, mas você vai receber ela aquele de carinho, entendeu? E ele entendeu. O nosso manager era o capitão velho aqui na equipa e veio me agradeceu, porque todos os jogadores, depois do treino, pensavam: se a gente vai fazer exatamente... O treinador estava assim, bravo, porque a gente não treinou bem. E eles levaram aquilo de uma maneira. Até o treinador, depois do treino, percebeu que todo mundo está tranquilo. Aí ele achou que tem uma coisa estranha, mas é assim. Mas, aconteceu um negócio desse, tem que acontecer. Não, tem que acontecer. Não, ele não perguntou para mim. Não perguntou. Do primeiro dia, ele viu a minha tradução e falou para mim: eu confio em você. E também eu sou jogador e a gente sabe como é que tem que tratar os jogadores. Você tem que puxar para você. Você não pode puxar ele longe de ti. Essa é a coisa mais importante no trabalho do tradutor, porque se eu vou traduzir exatamente cada palavra que o treinador fala, só inimigos, ele vai querer só inimigos aqui, na liga, no clube. Você tem que saber tratar a situação, dependente da situação. Se a situação por exemplo, foi uma coisa muito importante, que a ideia do treinador tem que chegar, você tem que passar exatamente, sem alguém ficar bravo. Mas, por exemplo, se a gente estamos falando de uma coisa dentro do campo, e uma coisa que eu sei, se eu vou falar, vou falar exatamente o que o treinador falou, que os jogadores não... O treino vai ser cancelado, exemplo. Não, eu tenho que traduzir na minha maneira, tenho que saber como é que tratar, e isso aí vem, como te disse, com as experiências. No começo eu não era assim, não. No começo eu traduzia tudo, e agora não, eu já sei como é que tratar as coisas. Isso aí, claro. Eu gosto também,
Agora estou feliz aqui na Arábia Saudita. Eu estava o ano passado na mesma equipa e o meu contrato sempre é 1 ano. Eu faço só 1 ano de contrato. Eu tinha outras propostas, até tinha uma proposta da Coreia. Um amigo meu está lá, mas tem um cara que me ligou que eles vão mandar um brasileiro lá. O cara me ligou na Coreia para ir. Ele tem um empresário que eu conheço e ele falou para mim, Ramudão, o que tu acha para ir trabalhar com esse jogador? Traduz só, você vai ser o tradutor só para ele, não é para o clube, não. E, na verdade, eu não queria. Eu gosto de conhecer mais, eu gosto de ser o primeiro tradutor sempre. Sim, claro, que vai ser muito diferente para mim. Tipo, não vou trabalhar 20%. Eu gosto, o meu rotina aquele, sabe? Já acostumei. É difícil também. Eu não achei o momento certo ainda, não achei o momento certo e não era interessado. A proposta não era interessada ainda para ir deixar o que eu tenho aqui para ir para a Coreia para só para um jogador. Por isso não achei que é a hora certa ainda. Entendeu? Aqui a minha situação na Arábia Saudita é muito melhor. Eu tinha outras propostas, como te disse, no Emirados, até no Emirados Árabes tinha 2 propostas e uma do Catar. Mas eu não aceitei porque aqui a liga é muito forte, muito conhecida. E mais importante que a gente olha, para que a gente olha? Dinheiro. E aqui os melhores, tipo, a melhor liga que paga. Um dos melhores países que pagam é a Arábia Saudita. Tem muitos, mas o ano passado a gente estava brigando pelo rebaixamento. E a gente tinha mudado o treinador e a gente trouxe um treinador sérvio também. E esse treinador, coitado, ele falava muito. E a gente estava tipo, na reunião assim dentro do campo, sabe como a gente faz uma volta e o treinador no meio. E ele falou, e coitado, ele esqueceu que tem tradutor. E ele falou exatamente quase 1 minuto e 35 segundos. E ele olhou para mim e falou, desculpa, eu esqueci. Mas quando ele falou isso, ele parou na metade do assunto que ele estava falando. Então, eu não consigo traduzir. Ele precisa completar para eu pegar a ideia. Percebeu? Entendeu? E eu falei para ele, não, pode continuar. E todo mundo olhando. E ele mais falou quase 1 minuto. Todo mundo olhando para mim assim. E eu traduzi. E esse vídeo que foi... alguém filmou ele. Eu traduzi as 3 línguas. Pode ser, não, fui em inglês, porque ele falava um pouquinho de inglês, mas é árabe e português. Falei ela. E quase em 2 minutos, 1 minuto para cada uma. Quando, exemplo, eu queria traduzir a parte, do treino, vamos dizer. O que eles têm que fazer. Eu já olhava para lá e eu lembrava. Eu traduzi, como te disse, 1 minuto, sem parar. Quando eu traduzi tudo rápido, tem os jogadores que me deram água e falaram, Ramudão, benza a Deus, Ramudão. Esse foi um momento bem... Até os diretores fizeram assim. E esse foi um momento lindo. E o cara da mídia, o diretor da mídia, filmou e queria postar, mas eu disse para ele para não postar. E aquele eu gostei muito. Gostei muito. Aconteceu coisas ao vivo, mas essa foi a melhor uma, que eu mesmo senti orgulho do meu trabalho, que graças a Deus, eu estou no lugar certo e estou trabalhando bem.